Boa tarde a todos, a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso painel. Queria aqui dizer que para mim é uma honra e um privilégio poder mediar um painel sobre invenções de empregados e políticas de inovação, num momento onde isso se torna cada vez mais importante, até mesmo para a sobrevivência das corporações. A gente migra, né, de um ambiente onde as inovações ainda eram fechadas dentro de casa, muito focadas em um grupo de empregados de P&D, para uma realidade completamente diferente de inovação aberta, de participação de todos os setores da empresa. A gente pode falar em sistema Kaizen, uma série de outras iniciativas de inovação que acabam envolvendo as corporações como um todo e não um determinado setor, e isso nos traz alguns desafios, ainda mais quando a gente precisa lidar com a justiça do trabalho. Eu fui apresentado ao tema há alguns anos atrás, quando um cliente nos pediu ajuda aqui no escritório para tratar de uma execução de um processo trabalhista envolvendo PI, cujo valor estava em 80 milhões de reais. Então, pensem que um empregado que tinha uma função na época de mecânico, com um salário em torno de 2, 3 mil reais, alegava ter desenvolvido uma tecnologia, e aí o processo andou, com algumas questões técnicas um pouco relegadas, o que gerou algumas distorções depois na execução. Mas, enfim, o cliente se viu aqui com uma preocupação muito grande de como eu resolvo esse problema e como é que eu faço para me proteger diante de alguma dessa instabilidade, não só estabelecida pela lei, né, de PI, quando fala em justa remuneração e não traz aqui critérios objetivos, quanto pela justiça do trabalho, que, né, por vezes, não tem o conhecimento técnico adequado para trabalhar com os conceitos de ato inventivo, novidade, estado da técnica, busca de anterioridade, e aí acaba gerando algumas distorções. Para minha alegria, a Aline e a Camila aceitaram, né, o nosso convite aqui para serem nossas painelistas. Eu acho ótimo aqui a gente conseguiu trazer dois segmentos que investem bastante em inovação, né, o setor de energia e farmacêutico. Então, vai nos ajudar aqui a bater um papo sobre como as empresas se organizam, o que estão fazendo, como estão vendo, né? E aí eu vou fazer aqui uma brevíssima apresentação das nossas painelistas, tá? Vou começar pela Camila, que vai ser a nossa primeira. A Camila é farmacêutica bioquímica, graduada pela USP de Ribeirão Preto, mestre em imunologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP de São Paulo e agente de propriedade industrial. Desde 2003, atua com sólida experiência em empresas nacionais do segmento farmacêutico, escritórios de advocacia e empresas de consultoria. Ela ministra cursos internos para levar conhecimento de propriedade intelectual e ministra aulas sobre o tema em cursos de pós-graduação. Desde 2011, trabalha na área de patentes da Biolab Farmacêutica, tendo como principais atividades o gerenciamento do portfólio de patentes da empresa, suporte técnico a diversos departamentos, incluindo pesquisadores e ao Departamento de Pesquisa em Desenvolvimento. Então, acho que a indústria farmacêutica sempre teve, né, um papel bastante ativo nessas questões de P&D e, por consequência, desafios em propriedade industrial, intelectual. Então, acho que vai ser uma ótima oportunidade aqui para a gente ouvir e aprender com a Camila. Depois da Camila, temos a Aline Ferreira de Carvalho da Silva, advogada atuante no segmento de propriedade intelectual há 15 anos, tendo atuado tanto em administrativo e contencioso como contratos e consultoria, abarcando todas as áreas de propriedade intelectual, marcas, cultivares, direitos autorais, patentes, segredos de negócio e transferência de tecnologia. Também tem experiência em projetos envolvendo pesquisa, desenvolvimento e inovação e já atuou tanto em escritórios de advocacia como em jurídico de empresas, estando agora na Raizen. Possui LLM pela Cambridge e certificação em gestão de inovação pelo Instituto Densert, da Dinamarca. Então, acho que estamos aqui em ótimas mãos, né? A ideia aqui do nosso painel, de fato, é a gente trocar experiências. E, sem mais delongas, Camila, passo a palavra para você.
Oi, boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer ao Souto Corrêa e a advogados e a BPI pela oportunidade de falar aqui um pouquinho com vocês, de dividir a minha experiência, né, o conhecimento nessa área. E agora eu vou brigar com o equipamento aqui para conseguir compartilhar a minha apresentação. Vocês conseguem ver? Conseguimos, Camila, só não está em modo apresentação. Esse que é o... Agora acho que vai. Oi? Foi. Oi, então vamos lá. É, Antes da gente entrar um pouquinho, né, nessa parte de invenção de empregados e política de inovação, contar um pouquinho para vocês, né, quem é a Biolab, né? A Biolab é uma indústria farmacêutica brasileira, tá? E ela tem no seu DNA, desde que foi fundada, praticamente, a intenção da inovação, né? Ela tem isso muito forte dentro dela. Hoje, a Biolab, a gente tem um centro administrativo que fica em São Paulo, né? Toda a parte operacional, né, da empresa, tanto a parte de saque, serviço de TI, farmacovigilância, fica tudo em São Paulo. E a gente tem três fábricas em andamento, né? Uma em Jandira, uma em Bragança Paulista, uma em Taboão da Serra. Cada fábrica dessa produz alguns tipos de produtos, eles são separados em produtos sólidos não hormonais, alimentos funcionais, produtos semissólidos. E quando a gente fala de inovação, a gente tem dois centros de pesquisa. Um em São Paulo, que é um centro de pesquisa EPD, que foi fundado em 1999, né? Esqueci de dizer, a Biolab foi fundada em 1997, então logo 2 anos após a sua fundação, ela já tinha montado um centro de pesquisa e desenvolvimento. Nesse centro de pesquisa e desenvolvimento, a gente faz tanto inovação incremental, na parte de buscar novas formulações, né, novas formas de levar um medicamento para a população, como também a gente tem a pesquisa radical. A Biolab desenvolve, tem projetos de desenvolvimento de novas moléculas, né, que está numa fase, né, elas estão em fases iniciais, fases de estudos pré-clínicos, alguns em prova de conceito, mas a gente está engatinhando nesse caminho. E em 2017, a Biolab expandiu e montou um centro de pesquisa no Canadá, né? Então, a gente tem um centro de pesquisa lá no Canadá, que hoje trabalha muito também com desenvolvimentos de novas formulações, de tentando atingir composições diferentes dentro do mercado. A gente está construindo uma fábrica que está em fase final, né, em Pouso Alegre. Essa fábrica está sendo estruturada para poder atender as normas do FDA e da Agência de Medicamentos Europeia, que a intenção da Biolab é começar a exportar, né, levar os produtos para fora, e ter uma capacidade maior de produção para atender melhor a demanda, tanto nacional como para fora do país. Como eu falei para vocês, ela foi fundada em 1997. A Biolab é uma empresa ainda pequena, né? É uma empresa jovem, a gente tem em torno de 3.800 funcionários, e a Biolab investe mais de 10% da sua receita líquida em inovação. Ela tem essa função, né? Ela quer isso. E desde a sua existência, a gente já depositou mais de 400 pedidos de patentes no Brasil e no exterior. Dentro dessas patentes, a gente tem tanto patentes de inovação radical, patentes de novas moléculas, como patentes de inovação incremental. Quando a gente fala em inovação incremental dentro da indústria farmacêutica, a gente tem um foco muito mais, às vezes, em driblar, às vezes em tentar desenvolver um produto novo, por exemplo, drogas que são insolúveis, a gente quer fazer uma solução oral para poder atender uma criança, né? Como que a gente faz esse desenvolvimento, né? Às vezes isso é um desafio muito grande, né, dentro do desenvolvimento farmacotécnico. E às vezes, dependendo do desafio que é feito, isso pode gerar uma proteção patenteada. Como eu falei, a Biolab ela trabalha com pesquisas internas, a maior parte das nossas pesquisas são feitas internamente ainda, tá? Dentro dos nossos centros de pesquisa. A parte de desenvolvimento de novas moléculas, a gente faz até prova de conceito dentro, em casa, e aí algumas coisas a gente leva para institutos de pesquisas nacionais e internacionais.
E a Biolab também tem um foco muito grande com parcerias com universidades. Dentre as parcerias com universidades e centros de pesquisa, a gente já teve trabalho juntos com o Butantan, Unicamp, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fiocruz, a FAPESP. A gente chega a fazer alguns trabalhos em conjuntos de pegar o portfólio, né, das pesquisas que foram direcionadas à FAPESP, ver se a gente consegue selecionar alguma que seja de interesse para a gente investir. Aí a Biolab vai lá e ajuda, né, a universidade, o pesquisador, a desenvolver aquele projeto. E teve a USP também, que acho que todo mundo já conhece. A Biolab levou um desafio para um professor da USP, para que ele desenvolvesse um comprimido de desintegração oral, que fosse capaz de mascarar o sabor de uma droga que tem sabor desagradável, que a gente não ia conseguir pôr ele na boca, né? Que é o caso do Vonal Flash. Ela foi uma parceria de sucesso, né, entre a universidade e a Biolab. Na revista Exame, né, de 2018, eles falavam que em 2018 essa patente correspondia a 58% dos royalties, né, representados entre a USP, que a USP recebia. Essa porcentagem chegou a atingir 95%, tá, dos royalties que a USP recebia. Então, quando a gente faz uma parceria desse jeito, normalmente a Biolab trabalha com contratos muito bem estruturados, né, de como é feita essas divisões de royalties, tudo isso. Com a universidade é uma coisa mais entre o nosso departamento jurídico e direto com o departamento jurídico das universidades. Quando a Biolab investe dinheiro, que foi no caso do Vonal, a gente tem sempre uma cotitularidade com a universidade. Quando a gente licencia uma tecnologia de universidade, aí normalmente o royalties é direto e a titularidade é só deles. No caso do Vonal, foi uma parceria, então foi tudo trabalhado de uma forma de um co-desenvolvimento, a Biolab investindo e o pesquisador trabalhando para atender o que a gente precisava. Agora, quando a gente fala de inovação de colaboradores, né, como que a Biolab faz isso? A gente tem que sempre pensar qual é esse colaborador. Esse é o principal ponto que a gente vê dentro da empresa. Primeiro, ele é um pesquisador, esse funcionário foi contratado para trabalhar no centro de desenvolvimento, ou ele tem um outro cargo. Ele é da linha de produção, da força de vendas, marketing, novos negócios e por aí vai. Porque todo mundo, às vezes, tem ideias, né? Quando a gente fala de pesquisador, isso está muito claro dentro da Biolab como funciona. Esses funcionários foram contratados com uma determinada função específica, o contrato de trabalho deles define o cargo, ou seja, eles recebem para desenvolver. Então, tudo que eles desenvolvem é de titularidade da empresa, né? Eles estão recebendo um salário para pesquisar. O trabalho deles é criar, é resolver um problema, né? Até gerar, quem sabe, uma propriedade intelectual, mas, na verdade, uma propriedade industrial. Normalmente, esses trabalhadores, eles assinam termos de sigilo e, caso a invenção deles gere alguma invenção que seja patenteável, existe um termo de cessão, onde esses inventores, eles assinam. E a Biolab tem como praxe colocar como inventor das patentes todos os colaboradores que trabalharam efetivamente naquele desenvolvimento. Tá? E aí esses inventores, eles assinam esse termo de cessão da invenção. Então, isso hoje, dentro da Biolab, está muito bem redondinho. Agora, quando a gente fala de outros colaboradores, aquele que não é um pesquisador, né? A gente vê muito, por exemplo, pessoal de forças de venda que andam na rua, que está em contato com os médicos, às vezes surgem ideias, né? Quando essa ideia vem para dentro da empresa, como que isso é levado em consideração? Será que isso um dia vai poder gerar uma propriedade industrial, né? Quando um operário lá na fábrica, na linha de produção, faz alguma melhoria, observa alguma coisa que pode mudar o processo, como que isso é levado em consideração? Esses casos é o que a gente chama que a gente tem que ter um certo cuidado e uma atenção maior, né? No passado, a Biolab pensou num banco de ideias, né? Por que um banco de ideias? Abriu um banco de ideias dentro da empresa, onde essas melhorias, né, tudo isso as pessoas se candidatassem e fizessem lá, colocassem a sua ideia. Por que um banco de ideia? Normalmente, ele é um recurso, né, de inovação, onde é observado melhorias,
Ele também auxilia, né, nesse processo de identificar os insights e as sugestões dos colaboradores. Também serve para identificar oportunidades, muitas vezes solucionar problemas, né, que já existem dentro da empresa, e pode ser um recurso estratégico. Mas, quando a Biolab teve essa ideia, que a Biolab pensou em estruturar isso, a gente foi atrás de escritórios para ver como fazer isso direito, né? E, na época, a gente tomou um susto de quais eram os riscos se esse banco de ideia não fosse muito bem estruturado. E aí, ele ficou em stand-by. Ele não foi para frente. Porque o medo dos riscos, se ele não tivesse muito bem estruturado, mostraram alguns casos, igual o Joel colocou aqui na frente, né? Mostraram outros casos assustadores, então eles deram um passo para trás para que isso fosse estruturado de uma forma correta, para que a gente evitasse riscos no futuro. Então, hoje, o banco de ideias na Biolab está em stand-by. Está sendo estudado como que isso vai ser feito. Hoje, como a gente lida com essas situações de colaboradores que não são pesquisadores? Pelo que a gente ali dentro, é caso a caso. Não existe um banco de ideia. Como isso é feito dentro da fábrica, por exemplo, depende do que é feito, como se diz, o seu gestor trabalha em cima disso, não existe uma regra ainda. Tá? É um risco? É, mas é o que a gente tem hoje. Aí, quando a gente fala da política de inovação, essa, para mim, quando a gente vê tudo isso de inovação, acho que é o ponto de partida para tudo. Tá? Toda empresa que possui um programa de inovação, ela deve ter a sua política bem estruturada. Quando a gente fala bem estruturada, eu não estou dizendo uma coisa engessada. Tá? Ela tem que ter, primeiro, as diretrizes e as regras básicas para esse projeto, né? Tanto para o projeto como para os processos de gestão. Ela vai definir claramente, né, esses objetivos e prioridades, e também ela pode definir os programas, né, para a promoção de inovação. Inclusive, ela pode já dar alguma ideia desses bancos de ideia, como lidar com esses tipos de funcionários, de colaboradores que não são pesquisadores. Certo? Também, uma coisa muito importante é que não adianta você fazer uma política de inovação fora da sua realidade. Então, assim, essa política ela tem que estar dentro da realidade da empresa e ela pode ser alterada, reestruturada e adaptada no decorrer do desenvolvimento, né, da maturidade, de como a empresa vai amadurecendo. Hoje, a Biolab tem 26 anos, quando ela começou, ela tinha uma maturidade na inovação bem menor. Hoje ela vem amadurecendo e ela tem começado a observar a necessidade de várias melhorias dentro do seu processo de inovação. Né? E não só a Biolab, né? A gente vê que as empresas nacionais, elas estão todas elas evoluindo nisso. A gente está aprendendo muito, né? Como fazer inovação, né? Como fazer uma inovação de uma forma correta, né? E evitar os riscos. Aí, hoje, o que a Biolab está fazendo? Qual que é o que a Biolab está desenvolvendo? A Biolab criou ano passado o que a gente chama um comitê de inovação. Esse comitê de inovação, ele vai rever, ele começou, né? Isso já está em andamento desde o começo do ano passado, a rever todos os processos e programas de inovação dentro da empresa, reavaliar os documentos envolvidos, inclusive contratos de trabalho, os termos de sigilo, como fazer para a gente assegurar, no caso de um inventor que sai da empresa. Como eu vou me garantir que ele vai me assinar todos os documentos que vão ser necessários? Né? São detalhes que a gente só identifica quando a gente passa por uma situação como essa. Né? Por isso que a gente fala que a gente vai amadurecendo no decorrer do andamento da empresa, da vida da empresa. Outra coisa, como estruturar um banco de ideias conciso e que não gere tantos riscos para a empresa. Né? E a Biolab também está trabalhando em como atualizar, né? Ela está fazendo a atualização da sua política de inovação. Então, hoje, o que a gente fala, né? É muito importante você ter um pesquisador, né? Você ter a possibilidade de outros colaboradores terem ideias,
poderem contribuir, né? Você ter a possibilidade de trabalhar com parceiros externos, e tudo isso você ter uma segurança para que você não venha no futuro ter ações trabalhistas, porque, como o Joel falou, hoje não há nem ações que vêm com base em propriedade industrial. Tem muita gente entrando com ações na área trabalhista. Então, isso tem que ser muito bem amarrado. E o que a gente tem hoje a Biolab, ela tem um controle muito mais forte na parte de os pesquisadores, que são contratados para fazer pesquisa. O banco de ideias está em processo de elaboração, e a Biolab está revendo todo o seu conceito, né, da sua política de inovação, dos seus programas, inclusive das documentações internas, para que a gente possa ter uma segurança maior e fazer mais inovação. Eu acho que, assim, pela idade da empresa, acho que era isso que eu queria passar para vocês, fico aqui à disposição depois para perguntas. A gente é uma empresa que está aprendendo, essa é a verdade. A gente já se deparou com muitos obstáculos quando a gente fala de pesquisa, e cada obstáculo desse que a gente passa, a gente aprende um pouquinho mais e tenta fazer uma melhoria em cima do que a gente já tem. Obrigada. Camila, muitíssimo obrigado. Acho que é muito esclarecedor, né? Acho que a gente tem um ponto aqui que é né, de que a gente está numa fase de transformação, né? Exato, é. De, 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 de revisão, né, da política de inovação, de como a gente cuida dos pesquisadores e como a gente cuida do resto, né? Porque hoje em dia, cada vez mais, as inovações surgem de onde a gente menos espera, né? E como é que a gente lida com isso num ambiente de alguma, se não absoluta, incerteza jurídica de como o tema vai ser tratado se eventualmente for parar na Justiça do Trabalho. Só para fazer um parênteses aqui, Aline, antes de te passar a palavra, o Judiciário Trabalhista entende que se a pessoa foi contratada para ser pesquisador, e está, de fato, tudo bem amarrado e aquela pesquisa decorreu do contrato de trabalho dela, o direito de propriedade industrial é do empregador, e aí, de fato, você tem menos risco ou menos exposição financeira numa situação dessa. O problema é quando a pessoa não é pesquisadora, não foi contratada para isso, e ainda que eu coloque em contrato que ela, entre as atribuições, estava sugestões de melhoria, aperfeiçoamento do meu sistema industrial, por exemplo, o direito de propriedade seria comum, e aí teria esse direito a uma justa remuneração, e aí começam os nossos problemas. Qual é o conceito de justa remuneração? Que meação de benefício econômico é essa que o Judiciário Trabalhista tende a via de regra, estabelecer como critério? Mas, enfim, a gente pode voltar a isso mais ao final. Aline, não quero roubar o teu tempo, por favor. Não, de forma alguma, gente. Boa tarde. Eu já vou pedindo desculpas, porque eu, infelizmente, não pude estar aí no Rio de Janeiro. Como vocês percebem do meu sotaque, eu sou carioca, mas hoje eu estou falando diretamente de Piracicaba. Estou no lugar, estou no centro administrativo de uma usina, então se tiver algum barulho, já peço desculpas. Eu tentei vir para a sala mais quietinha possível para não interferir. E eu trabalho na Rainhas Energia, como o Jorge mencionou, que é uma empresa que faz diversas coisas, e eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês, mas antes de mostrar aqui minha apresentação, eu queria primeiramente agradecer muito o convite que me foi feito pelo Escritório Souto Correia, na pessoa da Letícia Provedel e do Joel. E, assim como a Camila, eu vou tentar dar uma perspectiva de vida real aqui para vocês, dos desafios que a gente
enfrenta no dia a dia enquanto advogado corporativo. Porque eu sou advogada, né? Camila é farmacêutica, eu sou advogada. Então, a perspectiva é um pouquinho diferente, mas em muitas coisas acho que a gente concorda e vocês vão ver no final. Mas antes de falar especificamente da minha visão enquanto advogada corporativa, eu vou apresentar um pouquinho a Raizen, que eu acho que muitos de vocês conhecem a gente, mas não conhecem a Raizen pela marca Raizen. A Raizen, ela é uma joint venture entre a Shell e a Cosan, que foi formada no ano de 2011. Atualmente, a Shell tem 44%, a Cosan 44%, demais porcentagem das ações está flutuando no mercado, porque nós fizemos um IPO no ano de 2021. E a gente tem um modelo de negócios em que a gente está praticamente em todos os lugares, como vocês vão ver. Eu vou só pular o vídeo aqui, que o vídeo é um pouquinho longo, para a gente não perder tempo com o vídeo corporativo, mas eu vou explicar basicamente quem é a Raiz e onde ela está presente, para vocês verem o tamanho da complexidade. Muito embora a Raizen seja uma empresa jovem, falei para vocês, formada em 2011, ela tem 35 parques de bioenergia, que é como nós chamamos, né, as nossas plantas de cana-de-açúcar. Ela tem também, enfim, mais de uma centena de bases de distribuição de combustíveis, mais de 68 bases em aeroportos. Ela opera a bandeira Shell no Brasil, Argentina e Paraguai. Então, todos os postos Shell que vocês veem aqui no Brasil são operados pela Raizen. Ela tem mais de 1.800 lojas de proximidade, que, enfim, são aquelas mini mercadinhos, tanto com a bandeira Shell Select, quanto com a bandeira Oxo, que quem mora em São Paulo espirrou, está encontrando com Oxo na esquina. Ela tem 2 plantas de lubrificantes e, além da presença dela no Brasil, na Argentina e no Paraguai, que eu já mencionei, que ela tem os postos de gasolina, no Brasil ela tem os 35 parques de bioenergia e na Argentina ela tem uma refinaria, né? Nós não saímos do combustível fóssil ainda. A Raizen está presente também em Colômbia, Estados Unidos, Singapura, Filipinas, Suíça, Reino Unido e Holanda. Esse aqui já está desatualizado, tem mais um país em que estamos presentes com o escritório. A sustentabilidade é um valor que é muito importante para a empresa, muito do que nós fazemos é relacionado ao que a gente chama de economia circular, né, que é aproveitar todo o ciclo do produto, e dentro desse ecossistema integrado que nós temos de economia circular, uma das grandes vedetes é o nosso etanol de segunda geração, que é um etanol que é feito com bagaço de cana, né, que é um resultado, né, do nosso processo de etanol de primeira geração, que é aquele etanol clássico que vocês conhecem, que vocês vão na feira ver um caldo de cana, né, você pega o suco ali da cana, faz açúcar e faz etanol. O etanol segunda geração pega o bagaço que sobra e ele produz mais etanol, tornando a nossa produção mais eficiente, sem aumento de área plantada de cana e dando uma destinação em resíduo que de outra forma seria descartado. Além do E2G, que nós somos a única empresa no mundo que é capaz de produzir etanol de segunda geração em escala industrial. Nós já temos uma planta funcionando em escala industrial de forma total, que é a Costa Pinto, aqui em Piracicaba, que é onde eu estou. E a gente tem mais 6 plantas em construção. Uma delas deve dar partida até o final do ano, que é Bonfim, na cidade de Guariba, estado de São Paulo. Mas temos ainda mais essas outras plantas que estão em pipeline de construção. Temos também o nosso etanol de primeira geração, que é o etanol clássico que vocês conhecem lá da feira. O biogás, que ele também é feito com resíduo do nosso processo de etanol, ele é feito com vinhaça e com torta de filtro, e também estamos, aos poucos, usando outros tipos de biomassa e resíduos.
E ele é bem interessante, biogás, porque ele não só é capaz de ser um substituto da energia elétrica, gerada por hidrelétrica, que é a principal da nossa matriz energética, mas também substitui o diesel. E a gente tem de biogás uma planta construída em Guariba, na Bonfim, e tem outra que está sendo construída nesse momento, que é a Costa Pinto. A gente tem o segmento da Raízen Power, que é de eletromobilidade, que vocês devem conhecer em parte por conta dos postos Shell Recharge, mas também trabalhamos com outras fontes de energia. E a gente está no segmento B2B, além do B2C. A gente atua na aviação, como eu falei, lubrificante. Nós temos o Showbox, que é um aplicativo, então a gente, de certa forma, também está na área de marketing e serviços. Nós somos a maior trading de açúcar do mundo, individual. E feita essa apresentação muito rápida, eu vou passar agora para a apresentação em si do tema de hoje, que é de invenção de empregado. Achei só importante dar um overview no que nós fazemos enquanto Raízen, porque muita gente não nos conhece pelo nome Raízen. Conhecem a Shell, que é uma marca de alto renome, mas não conhecem a Raízen. Então, indo aqui para o que nos interessa especificamente no dia de hoje, eu já queria começar minha apresentação com algumas frases de efeito. Até para chamar a atenção de vocês, porque ficar falando aqui do artigo 88 da LPI, artigo 89, gente, vocês são alfabetizados, vocês chegam em casa em lei. Além disso, muita gente muito melhor do que eu já escreveu sobre isso, como Denis Borges Barbosa, Elizabeth Kasnar. Poderia aqui ficar falando da doutrina que escreveu largamente sobre esse assunto e certamente muito melhor do que eu. O que eu acho que eu poderia contribuir nesse tema tópico de hoje com vocês é trazer a visão de quem está no negócio. E acho que a grande mensagem que fica é essa que eu já trouxe logo no início. É muito importante ter políticas e a inovação não pode ser terra de ninguém. A gente vive num país que é muito desafiador e que, por isso, não tem uma tradição de investir em inovação de forma sustentada. No meu segmento, no segmento da Camila, há essa inovação porque, senão, não há sobrevivência. Né? Durante muitos anos, a energia, né, ela, de certa forma, foi tratada como se fosse uma commodity, mas diante da emergência climática, cada vez mais a gente tem que investir no que se chama de transição energética, que é sair das fontes de energia fósseis para fontes de energia renováveis. E os desafios para fazer a transição energética num mundo viciado em petróleo é muito grande. E a gente tem pressa, né, do lado de empresa para capturar essa oportunidade, e a gente tem urgência enquanto humanidade, porque, bom, é inverno e sem brincadeira nenhuma, está quase 40 graus aqui em Piracicaba. Eu estou morrendo de calor numa sala com ar-condicionado. Então, dentro desse desafio de entregar a transição energética, a Raízen, como é uma empresa gigantesca, ela tem 45 mil funcionários ao todo, esse ecossistema louco que vocês viram tem 45 mil funcionários. A gente ainda tem diversos desafios do nosso modelo de inovação, porque ao contrário da Biolab, a Raízen, ela acha que a empresa inteira tem que ser inovadora. A gente tem uma equipe de inovação focada em transição energética, mas, além disso, a Raízen, ela enxerga que ela tem que se estruturar de uma forma que ela possa capturar oportunidades de inovação em todo lugar. Então, essa questão da invenção de empregado e das políticas de inovação e das políticas de propriedade intelectual tem que ser sempre um assunto revisitado, porque a gente tem diversos desafios do dia a dia que não estão cobertos ali pela LPI.
tá? Que são, por exemplo, a questão dos funcionários movimentados, né? Muito se falou da questão do empregado que é contratado para ser pesquisador, mas a realidade, o dia a dia das empresas, é que muitas vezes o funcionário entra fazendo uma coisa e daqui a 1, 2 anos ele está fazendo outra completamente diferente. Então, se o RH não estiver muito bem alinhado com o jurídico, esse tipo de situação passa, não é capturada, né? E o jurídico nem está sabendo que aquele funcionário mudou de função. O que nos leva à situação de, muitas vezes, a gente, aqui na empresa, ter uma cláusula, digamos assim, mais genérica no contrato de trabalho, falando da questão das funções do funcionário, né, do empregado, e também da questão da cessão, de que se ele criar alguma coisa, ele vai ceder e tal para a empresa, mas a gente sabe, até como colocado pelo Joel, que precisa muito mais do que isso, né? Mas a gente tem esse desafio, tem esse desafio que eu já falei, da inovação transversal, de fazer um inventário de melhorias, porque tem muitas vezes aquilo que está sendo criado não é patenteável, mas é uma melhoria que tem uma utilidade prática para a operação da empresa, é um know-how cujo valor ele, de alguma forma, a empresa quer capturar. E aí entra uma outra questão, que depois eu vou falar no próximo slide, das próprias deficiências da LPI. Mas já chegamos lá. Além disso, comunicação interna, né? Muitas vezes, o funcionário, ele cria algo novo, mas ele não comunica para quem de direito que ele criou aquele algo novo, para que sejam tomadas as providências devidas, inclusive no que se refere à proteção daquela criação. Há um baixo conhecimento de IPI, de um modo geral, na população, e isso se reproduz aonde? Nas empresas. A gente tem um desconhecimento muito grande de IPI, inclusive entre as altas gerências. Então, é um desafio muito grande aqui dentro da Raiz, e imagino que seja também na Biolab, depois a Camila pode falar melhor, de trazer um mínimo conhecimento da área de IPI para quem está ali no dia a dia, né, da empresa, e não só quem está na área que tem a job description de fazer inovação. Tem a questão de M&A, a Raizen comprou diversas empresas ao longo da sua curta história. A última de relevância, né, foi a Biosev, que era uma concorrente na área de EAB, né, de etanol, açúcar e bioenergia. E essas empresas, elas vêm com as suas políticas, com a sua cultura, e fazer essa integração do ponto de vista de propriedade intelectual é um desafio muito grande. Tem desafio de inovação aberta, a Raizen não tem tanta interação com a universidade, a gente tem interação com a USP, tem interação com a Unicamp, mas não é o cerne, né, da nossa inovação aberta. Na verdade, o cerne da nossa inovação aberta é fazer inovação com outras empresas e com startups, outras empresas que podem ser do grupo, como a Cosan e a Shell, ou não. A Comgás, no segmento de biogás, né, que é do grupo Cosan, mas a gente tem até um hub de startups que é o Pulse, então o nosso core atualmente é inovação aberta, e inovação aberta com empresas de diversos perfis. E essas empresas têm governanças de IPI distintas da nossa, e fazer esse merge nem sempre é uma tarefa muito fácil. Fora a questão, né, trabalhista dos funcionários da outra empresa. Isso o Joel, que é advogado trabalhista, pode falar muito melhor, né? A Justiça do Trabalho, né, ela gosta, né, de sair buscando todo mundo que de alguma forma participou daquela relação, e às vezes você está fazendo uma parceria com uma outra empresa, você adquire uma liability sem nem estar sabendo, né? Porque aquela empresa não tem um contrato de trabalho adequado, e você entra de gaiato no navio e entra pelo cano junto com a sua parceira. Tem a questão de inteligência artificial e base de dados, e aqui inteligência artificial e base de dados, muitas vezes, eu não vou estar falando de patente, eu vou estar falando de direito autoral. E a lei de direitos autorais é um filme de terror para quem trabalha em empresa, porque não só ela não tem nada minimamente parecido, né, com os artigos 88 e seguintes
da Lei de Propriedade Industrial, como ela tem a questão de que cessão de obra futura é por apenas 5 anos, ainda que a pessoa tenha sido contratada para fazer aquilo. E dentro da estratégia de negócio da companhia aqui, o segredo de negócio, né, ele é muito relevante para a gente, e ele é o grande órfão, né, da Lei de Propriedade Industrial, porque o segredo de negócio ele é tratado basicamente em 2 incisos do artigo 195, e é isso, né, dentro de situações concorrenciais, né. Você tem uma coisa que a LPI precisa muito melhorar na regulamentação de segredos de negócio. E aí fica aqui um apelo para a BPI, né, que ela participa do GIP, de levar essa questão da melhoria da legislação do segredo de negócio no Brasil, porque ele é o grande patinho feio e, na realidade das empresas, né, ele é uma estratégia que é muito interessante. Eu, inclusive, escrevi um artigo recentemente publicado na revista da ASP, né, já fica aqui o merchan, ele é bem curtinho, tem 3 páginas, que eu falo justamente disso, da importância do segredo de negócio para as empresas, né, e como ele é negligenciado pela LPI. A LPI ainda tem um outro problema, porque ela fala da justa remuneração, né, no que se fala na invenção mista, mas ela não regulamenta a copropriedade, isso acaba sendo jogado para o Código Civil, que é um terror, né? E ela é também muito lacônica no que se refere a licenciamento, né? O Denis Borges Barbosa dizia que era criminoso, como o legislador ele esqueceu dos contratos na LPI, ele simplesmente ignorou que os contratos ali existiam, né? E não chegam a ter 10 artigos regulamentando contratos, quando a gente sabe que isso é uma matéria muito importante, que tem várias particularidades. A LPI também não estabelece parâmetros de remuneração para invenção. E ao não estabelecer esses parâmetros e jogar para o Código Civil, ela estabelece as situações esdrúxulas no direito do trabalho, como o João já colocou aqui. Porque é aquela coisa, né? As pessoas vêm de Hollywood e elas acham que elas vão ficar milionárias porque elas são inventoras em uma patente. Quando, muitas vezes, né? Tem outros 10 inventores, né? Porque as invenções nunca são de uma pessoa só, ainda mais num contexto como a da indústria de energia, né? E você muitas vezes tem uma criação que demora a virar chave, a dar lucro, né? Então, no caso do etanol de segunda geração, que é uma tecnologia 100% proprietária Raízen, até a gente atingir a escala industrial de produção e o etanol de segunda geração dar dinheiro para a empresa, nós demoramos 7 anos. Isso não é pouco tempo. Né? Então, esses fatores, muitas vezes, infelizmente, não são considerados pela Justiça do Trabalho. Além disso, a Camila já falou de bancos de ideias, né? Mas eu acho que o que eu tenho para falar aqui é para concordar com ela, que bancos de ideias, muitas vezes, né, acaba virando uma liability para a empresa. Aqui nós atualmente não temos, estão sendo feitos estudos para um dia, quem sabe, ter, mas a realidade é que a gente enxergou um risco trabalhista imenso. E a questão do Justiça do Trabalho, o Jean já colocou, se ele quer advogado trabalhista, reconhece as limitações da Justiça do Trabalho, né? Eu, que tudo que aprendi de direito do trabalho foi praticamente contra a minha vontade, eu fico, às vezes, em estado de choque, né? Como realmente o juiz do trabalho não enxerga que, ao tentar fazer inovação, a empresa está assumindo risco. E nada mais justo que ela seja remunerada por esse risco. Né? Enfim, vivemos um sistema capitalista ainda, né, da última vez em que eu chequei, e a empresa não é casa de caridade, né? Ela visa o lucro, e dentro dessa perspectiva de visar o lucro, pode ser que talvez a remuneração que ela dê para o empregado seja uma remuneração que, perante o que ela fatura, lembrando que faturamento não é lucro, né? Possa parecer pequena, mas a realidade é que quem está tendo o risco de botar o produto no mercado é a empresa.
Já cheguei, comecei com a frase de efeito, né? Eu não comecei pelo meu primeiro slide, eu comecei pela frase de efeito de propósito, diante da apresentação da Camila. Mas porque, no fundo, a grande mensagem que eu quero passar para vocês, enquanto advogados, agentes de propriedade industrial, é que muito mais do que se fiar na LPI, as empresas não podem se fiar pura e simplesmente na LPI. Elas têm que ter boas políticas, e boas políticas de inovação e de propriedade intelectual, que são coisas diferentes, mas elas têm que se conversar, tá? Uma boa política de inovação, ela estabelece um sistema de gestão da inovação, falando de foco, né, quais são as linhas de pesquisa, tempo para aquele pipeline, qual a infraestrutura que vai ser posta, enfim, à disposição para quem está inovando, como se faz gestão do conhecimento dentro da empresa, e isso é uma questão que aqui internamente eu posso dizer que nós estamos querendo trabalhar cada vez melhor para um dia poder ter um banco de ideias, porque sem gestão do conhecimento não tem como você construir um banco de ideias. Recursos financeiros alocados para inovação. Quem é que advogado corporativo sabe que se tem uma briga que é comum a todas as empresas, é a briga por orçamento. Orçamento é a briga, todo mundo quer dinheiro, né? Enfim, muitas vezes, né, como a inovação ela não dá resultado imediatamente, é difícil você justificar dinheiro posto na inovação se não tiver uma boa política desenhada. Além disso, competência para decidir conflitos, e aqui na Raizen a gente aos poucos está construindo também um comitê de inovação e um comitê de propriedade intelectual para gerenciar essas questões relacionadas à titularidade e a foco de invenção. Comunicação e avaliação dos resultados, isso também é muito importante, né? Porque tem algumas ideias que começam a ser desenvolvidas no pipeline e depois elas são descartadas porque se chega à conclusão que ela não tem um business case interessante. E o Joel pode falar isso melhor, né? Há alguns casos na Justiça do Trabalho que a pessoa vai pedir indenização porque não usaram a ideia dela ou porque perderam uma chance de patentear alguma coisa. Gente, assim, uma forma de tentar resolver isso é ter uma comunicação muito clara com os funcionários, né? E usando aquele funil de inovação, deixar claro quando e por que uma ideia é descartada. Tem casos em que o business case simplesmente não fecha. E, mais uma vez, a gente estamos num sistema capitalista, a empresa está visando lucro. Ela não tem por que investir em uma linha de pesquisa ou um produto, serviço que não vai remunerar, né? Uma boa política de PI, por sua vez, ela vai tratar também de apropriação do conhecimento, né? Quando, como e por que apropriar conhecimento, né? Quando eu vou proteger algo por patente, quando eu vou usar o segredo de negócio, como a PI é capaz de entregar valor para a organização. Em algumas situações dentro do Pulse, que é nosso hub de inovação, a Raizen não fica com a PI, ela escolhe não ficar com a PI, porque ela entende que é mais valor para ela desenvolver um ecossistema ou desenvolver um fornecedor, por exemplo. Como a PI se integra com essa gestão do conhecimento que eu falei da política de inovação? Como no dia a dia, quais são as alçadas de decisão do go, não go, com a proteção ou não de um determinado, de uma determinada criação? Quais são os critérios para gerar, adquirir e manter os direitos de PI? E como treinar e educar os times sobre PI e para explorar a PI, né? Porque não adianta nada você estar lhe pagando uma anuidade de uma patente e você não conseguir transformar aquilo em valor para a companhia no final do dia. Para ajudar as empresas a fazer isso, existem alguns padrões ISOs de gestão de inovação de PI que eu coloquei aqui no slide, que eu tenho notícia, né, que a BNT está tentando internalizar aqui no Brasil, mas que ainda não aconteceu, né?
Eu vi essa discussão dentro do Fortec, mas parece que ainda não virou efetivamente um padrão. São nesses padrões ISO que eu fui certificada na Dinamarca, e para quem é advogado de empresa, quem é da área de TI de empresa, gente, é um investimento, não foi barato, não é barata a certificação, mas vale muito a pena você buscar esse conhecimento, porque isso dá um norte muito grande para quem está ali na linha de frente. E dentro dessa questão de linha de frente, enfim, de boas práticas, de como você lida no dia a dia de uma empresa com a gestão de invenção de empregado, primeiro de tudo, sistema. Aqui dentro da empresa, a gente tem vários sistemas que não conversam entre si. Aos poucos, a gente está trabalhando numa integração em sistemas justamente para a gente ter o quê? A gestão do conhecimento, consequentemente com isso, a gestão da inovação, e a partir daí conseguir extrair valor do que nós criamos in-house, ou via inovação aberta. O jurídico, gente, vocês imaginam, eu sou a única advogada de propriedade intelectual da empresa, numa empresa de 45 mil pessoas. Se eu não me colocar como parceira de negócio, eu tô frita. Eu não consigo fazer o meu trabalho. As pessoas têm que ver o jurídico e a área de propriedade intelectual, de um modo geral. Eu tenho aqui uma engenheira química especialista em patentes trabalhando comigo. Se a gente não se colocar como parceiro de negócio, não é aquele que diz não, que só vem perturbar, a gente não chega do outro lado. A maneira de chegar do outro lado é mostrar disponibilidade e tentar, de alguma forma, encaixar, né, o que a gente faz no dia a dia da empresa, as pessoas nos procurarem espontaneamente. Fazer com que elas nos procurem espontaneamente. E dentro disso está a questão da transparência na comunicação. Eu fico brincando, né, que a primeira coisa que eu tive que fazer assim que eu entrei nessa empresa foi botar a cara no sol. Eu tenho posto tanta cara no sol que eu fico brincando que de vez em quando eu vou pegar insolação. Mas por que isso? Eu fico dando a minha cara aqui a tapa e falando, porque não só a propriedade intelectual dentro da empresa ela tem que ter uma cara, mas é muito importante que todas as ações que nós estamos tomando, e nesse momento eu estou revisando a política de PI da empresa, juntamente com a minha equipe. As pessoas precisam ficar muito claro da onde que veio essa revisão, para onde ela vai, por que ela está sendo feita, e que elas podem confiar na gente, que a gente está tentando conciliar os interesses de todos. E nisso é muito importante vocês também trabalharem alinhados com o RH e com a área trabalhista da empresa, né? É muito engraçado, né, que conversando com a área trabalhista, eu fui posta em contato com o conceito de litigância predatória. Se o João quiser falar também depois, fique à vontade. Mas as empresas hoje em dia sofrem, né, com muitos advogados oferecendo como eles falam, botar a empresa no pau por qualquer coisa. Eles ficam catando assunto para processar a empresa no Justiça do Trabalho. E se não tiver uma linha de atuação muito clara com o trabalhista, eles saberem que tem um socorro que eles podem procurar, você pode ter a política melhor escrita que o negócio não vai funcionar. Ter pontos de controle. Aqui a gente tem uma área de auditoria que é muito forte e que nos ajuda a controlar e cumprir as políticas da empresa. Treinamentos em PI. A gente tem feito treinamentos a gente mesmo in-house, a gente não tem posto escritório. Por quê? A gente notou, isso também vale para política de PI, e não é dizendo que os escritórios não sabem trabalhar, não é isso, mas o escritório muitas vezes não está no dia a dia da empresa e por isso não consegue vislumbrar algumas situações de dia a dia em que as pessoas precisam de uma orientação. E isso o jurídico interno e a área de PI interna conseguem trazer de uma forma muito mais rica, inclusive no que se refere à disseminação das políticas. E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu passei talvez uns 5 minutinhos aqui do tempo que me foi assinalado,
mas é porque eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre esse tema aqui. Eu tentei trazer um enfoque mais prático, mais útil, do que simplesmente ficar lendo textinho de lei, até para que vocês que estão aí no mercado prestando serviço para as empresas, vocês possam ter aí visibilidade das dores que nós temos no nosso dia a dia. Então, agradeço o tempo e a paciência de vocês e passo a palavra de volta para o Joel. Aline, muitíssimo obrigado. Acho que foi enriquecedor aqui conhecer um pouco mais da Raizen e dos desafios, né, nessa gestão de inovação e de PI. E aí aqui fiz um compilado aqui da fala da Aline e da Camila dos desafios que nós temos para transformar ou para manter a inovação como um ativo e não como um passivo. Acho que o nosso primeiro grande desafio, acho que é uma questão de conscientização sobre PI dentro das organizações, inclusive nos órgãos de gestão, né, das próprias organizações, da importância que se tem que dar para uma correta proteção, e aí não só da propriedade industrial, né, mas também contra uma advocacia predatória, né, essas litigâncias que a gente vê. Eu anotei aqui, eu nominei aqui como governança, que eu acho que abarca um pouco essa questão da comunicação e de sistemas, né? Como as empresas, como é importante a gente ter uma governança sobre o que é inovação, sobre o que é segredo de negócio, sobre o que é um invento ou um modelo de utilidade patenteável, o que é uma simples melhoria. Eu também aqui nominei como política de contenção, porque eu acho que não é só uma política de gestão de PI, mas é de contenção, porque eu vou ser em algum momento demandado para ou justificar porque não paguei, ou ser questionado se o que eu paguei é de fato uma justa remuneração ou não, se eu deveria ou não deveria pagar. E aí, quando a gente tem isso bem estruturado numa política, a gente dá parâmetros para o Poder Judiciário, porque a lei é muito aberta, né? Eu gosto do parâmetro remuneração do empregado, o judiciário rechaça muitas vezes, mas se eu tenho dentro das políticas, né, cenários desenhados e alguns parâmetros pré-definidos de quando eu remunero, quando eu não remunero e quanto eu remunero, torna a discussão um pouco mais fácil. E aí, por último, anotei aqui o comitê, né, de inovação, o comitê de gestão de PI, que eu acho que é o órgão interno que vai poder dirimir dúvidas e, eventualmente, classificar dentro das caixinhas das políticas o que é inovação, o que é invento, o que é modelo de utilidade, o que não é, o que tem direito à remuneração e o que não tem. Só para trazer aqui também um dado, vou pedir licença e perdão pelo juridiquês, mas um dado importante, tá? Só para vocês saberem, tem um projeto de lei, para quem não sabe, 2141 de 2023, que quer mudar o parágrafo 2º do artigo 21 para substituir justa remuneração por metade do valor do proveito econômico auferido. Então, se hoje a gente tem já essa discussão dentro do judiciário trabalhista, que é a minha realidade, falando já que é propriedade comum, então o benefício econômico deve se dar via mediação. Imagina agora se vier para a lei, tá? Só para compartilhar com vocês, a BPI está em cima disso, e inclusive conseguiu agora uma audiência pública que será marcada para a gente discutir essa proposta de alteração, que, se alterar, deixa o cenário ainda pior do que ele é hoje, né? Então, acho que esse é um tema que todos nós precisamos e devemos acompanhar de perto, porque pode gerar um impacto aí que a gente ainda não consegue nem mensurar, né? Se tiver que ter essa discussão em todas as nossas iniciativas de inovação. Por fim, queria aqui, né, nesse último minuto, além de agradecer novamente a Aline e a Camila pela gentileza e pelas brilhantes exposições, né? Acho que foi enriquecedor para todos nós aprender um pouco mais sobre a Biolab e os desafios de PI, e a Raizen em seus desafios de PI também. Destacar que esse tema é muito, mas muito importante. Se vocês não acompanham o judiciário trabalhista, e espero que não tenham problema trabalhista, tá? Espero de verdade. Acho que vale a pena vocês darem uma atençãozinha e darem uma olhada. Que o que a gente tem visto, tá? Assim, via de regra, os juízes determinam perícias,
as perícias, via de regra, são feitas por pessoas que não têm conhecimento em propriedade industrial, e aí isso vira um caos e vira um monstro. Depois a gente impugna, pede perito vinculado à BAP, pede que o perito comprove especialização em matéria de propriedade industrial, e por vezes os juízes nomeiam alguém de confiança, alguém local, que é um engenheiro mecânico, um engenheiro químico, nada contra, mas que quando não tem especialidade em propriedade industrial, não enfrenta adequadamente os conceitos de ato inventivo, novidade, estado da técnica, por vezes não fazem busca de anterioridade, e aí demanda das empresas um esforço muito maior para conseguir provar e para conseguir fazer valer, de fato, a LPI, apesar, né, de todas as suas lacunas e deficiências. Aline, por favor. Não, e tem uma outra questão, né, que é importante ser colocada. Muitas vezes os juízes confundem o conceito de faturamento com o conceito de lucro. Uma empresa pode ter um faturamento alto sem ter lucro. Além disso, é muito difícil, dentro do faturamento de uma empresa e do lucro que ela realiza, verificar o que efetivamente pode ser atribuído a uma determinada invenção. E isso tem que ser colocado de forma muito clara para os, enfim, para os juízes e para quem opera na área, porque essa falta de parâmetros da LPI, ela gera muita insegurança jurídica. E levam a essas questões de considerar o faturamento da empresa e não, enfim, a empresa pode faturar muito, mas não ter lucro. Né? Então, não deveria, faturamento nunca deveria ser um parâmetro para estabelecer a remuneração. E tem um detalhe aqui, Aline, acho que foi muito bem colocado, que assim, né, nesse cenário a gente está comercializando a tecnologia. E aí eu tenho lá um faturamento, eu tenho lucro, pode ser melhor mensurável, digamos assim. O problema é quando a gente tem situações onde nem se comercializa a tecnologia. Se aplica ela no processo industrial. Exatamente, que é a situação da minha indústria, que é geralmente o processo. E aí, qual é o benefício econômico? É o valor Exatamente. daquela peça de mercado, que para mim é o mais lógico e deveria ser, pelo menos, ou é o benefício que aquela mudança gerou em toda a minha cadeia? E aí os números, né, a gente perde noção aqui, porque vira uma outra discussão. Então, esses desafios a gente vê em processos que falando do trabalhista especificamente, né, que durante a fase de conhecimento, às vezes se dedica muita energia a dizer, isso não é um invento, isso não é um modelo de utilidade. E está certo. Mas também não podemos descuidar das alegações de benefícios econômicos. Porque às vezes vem, isso gerou benefício econômico porque eu liberei a locomotiva mais cedo da oficina. Cara, vai vir na execução uma alegação de que pela locomotiva ter sido liberada mais cedo, aumentou a minha produção, ou a esteira, ou a minha máquina de produzir medicamentos, seja lá o que for. Então, acho que esses cuidados na gestão interna e quando tiver o problema na gestão externa, pode evitar dores de cabeças bem grandes lá na frente. Camila, por favor. Acho que só colocando isso que vocês falaram, quando eu falei do banco de ideias, um dos casos que trouxeram para a gente foi exatamente situações desse tipo, onde não se gerou nenhuma propriedade industrial e só o rendimento que teve na empresa por causa de uma alteração num processo que um funcionário fez e ganhou um prêmio por ter feito essa melhoria, a ação judicial era exatamente em cima disso, né? O que seria uma remuneração justa por aquela melhoria que ele fez, né, mediante um processo inteiro. Ele fez uma pequena melhoria que aumentou o rendimento da empresa absurdamente e ganhou um prêmiozinho ali, tipo 1 ou 2 salários, né? Quando ele foi na justiça, tinha essa famosa frase, uma remuneração justa, né? E o que é uma remuneração justa? Esse é um grande... Acho que o que mais assustou a gente na época é o que é uma remuneração justa. Essa é a pior frase que fica ali jogada no ar, né?
E é uma coisa que a gente não conseguiu ainda definir. Como definir algo para que a gente possa criar um banco de ideias, a gente possa aceitar esse tipo de invenção, dar uma remuneração, alguma coisa para um funcionário que cria alguma coisa, sem a gente esbarrar nessa situação. O que é? Essa é a pergunta que fica no ar. Se alguém souber responder, era maravilhoso. O que é uma remuneração justa? Acho que é. Elaine, você está com a mão levantada? Oi, boa tarde, gente. Estou aqui na BPI tentando ouvir, porque o sinal está um pouquinho ruim. Queria parabenizar pelo tema. Eu me inscrevi nesse Table Topic porque esse assunto me interessa muito. Eu pesquisei esse assunto quando eu estava estudando mestrado no NPI e tive a oportunidade de publicar um livro a respeito desse tema. E agora eu me encontro no desafio de atualizar o livro, depois de quase 12 anos. E, inclusive, o orientador foi o Dr. Denis. E eu vou dizer para vocês, naquela época eu já tive muita dificuldade de achar parâmetros de justa remuneração, mas eu encontrei uma portaria alemã de 1959, que pode ser útil agora que tem esse decreto, né, esse projeto de lei para uma consulta pública, talvez aproveitar o que tem ali na portaria de parâmetros para nós nos inspirarmos nessa sugestão, que eu acho, assim, fundamental realmente. Não, sem dúvida, né? Porque o que a gente precisa é quebrar um paradigma, ou pelo menos deixar uma premissa muito clara, né? O empregado inventor, ele não é sócio da companhia, ele é empregado Exatamente. da companhia. E ele precisa ser remunerado pelo exercício de uma atividade que estava fora do seu contrato. Quando ele não é pesquisador, né? Que eu acho que é a zona mais cinzenta aqui. A gente até encontra alguns julgados do TST, poucos, na verdade, que estabelecem como parâmetros múltiplos de remuneração. Porque é isso, né? Eu preciso, ele não é meu sócio e a nossa legislação veda um enriquecimento sem causa. Então, qual é o meio termo, qual é o meio do caminho aqui entre um e outro? Como a lei não traz uma definição expressa, e aí talvez ela na portaria possa ser um caminho, né? As nossas políticas podem nos ajudar quando muito bem feitas. Porque é isso, né? Vou pensar aqui num exemplo bem extremo, né? Eu desenvolvo um medicamento inovador que cura o câncer, por exemplo, e eu não sou pesquisador. Exemplo, de novo, muito extremo. Aí, se a política de TI prevê que eu tenho direito a R$ 1.000, né, talvez eu tenha bons elementos ou tenha um caminho para discutir judicialmente que a minha patente é de alto, que o meu invento é de alto impacto, gera uma série de benefícios econômicos, e aí talvez R$ 1.000 não seja de fato uma justa remuneração. Mas atrelar ao benefício econômico do empregador me parece de um complicado. erro assim, muito grave, muito Até grave. por conta do que a doutora Aline explicou e falou, ponderou muito bem, existe um risco, e o risco tem um custo. Porque é isso, né? Assim, a gente pode estar falando de uma inovação. Quantos anos, quantas pessoas, quanto se investiu em pesquisa ao longo do tempo? Isso se ignora, fica como custo só da empresa. Ah, não, eu só vou considerar o custo daquela pesquisa específica. Não. A gente só chegou naquele momento porque teve muito investimento lá atrás. Teve muita gente pesquisando essa tecnologia e tantas outras. De fato, é uma zona cinzenta que gera muita, mas muita discussão. Aline, por favor. Não, eu só comentar que algumas universidades aqui, elas têm parâmetros de uma porcentagem do valor auferido com a comercialização da tecnologia. Atrela a remuneração a uma comercialização. Só que essas universidades trabalham, digamos assim, com tecnologias de prateleira, que elas oferecem para a sociedade, né? É diferente de você ter uma empresa que está ali fazendo um P&D de algo que ela mesma vai usar, ela não está oferecendo para um terceiro. Então, ela está integrando aquilo no processo produtivo dela. Esse tipo de parâmetro de percentual de comercialização, muitas vezes não vai ser uma realidade para a empresa. É por isso que eu acho muito perigosa essa tendência dos judiciários de atrelar a quanto que oferiu com aquela invenção, né?
ou ir para o lado do faturamento, que é pior ainda, que mais uma vez, a empresa pode faturar muito alto e não ter nenhum lucro. Eu só queria colocar uma coisa que é importante em cima do que o Joel falou. Quando a gente fala, principalmente na indústria farmacêutica, quando você tem o lucro lá na frente de algo que foi inovador, tem todo um gasto altíssimo anterior que ninguém leva em consideração. Então, você querer lucrar só com aquilo, né? Você teria que pôr tudo, né? A gente já teve casos de pesquisadores que trazem, acha que o produto está pronto e já quer ganhar, quer ficar rico, né? Milionário em cima de uma coisa, só que ninguém está olhando o risco. Quais são os custos envolvidos? Não é igual você desenvolver um negócio no dia seguinte está no mercado. Envolve muito, principalmente se for uma coisa radical, todo o estudo clínico é muito caro, né? Então, isso é uma coisa que sempre tem que ser levado em consideração também. Mas está aí. Acho que a gente tem bastante coisa, e, Elaine, depois eu quero conversar com você, quero ver essa história do seu livro, eu achei interessante. Porque a gente tem grandes desafios, né? Eu só não posso oferecer um volume, porque eu só tenho 2 comigo. Um que eu doei para o Denis, com uma dedicatória a ele, e o outro é o meu. Mas eu preciso ver depois como fazer. Passa o nome, é eu acho importante, sim. Eu acho que é um desafio para todo mundo. A gente tem muita coisa, acho que, para ser aprendida e ser estruturado. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, a gente está aqui só debatendo entre a gente. Bom, gente, acho que a gente estourou o tempo. Queria agradecer de novo imensamente a Aline e a Camila pela disponibilidade e pelas belas exposições. Queria agradecer à BPI novamente por ter organizado esse painel. Acho que a gente pôde perceber aqui, né, que são muitas incertezas, muitos os desafios, e a gente tem um caminho longo ainda pela frente para continuar investindo em inovação, sem que isso nos gere um passivo, seja trabalhista, civil, lá na frente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Uma boa tarde a todos. Eu agradeço, obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.